pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo anti-absolutista que permitiu a chegada da burguesia ao poder na França, ocasionando assim o fim do antigo regime. Durante o século XVIII, o rei Luís XVI levou a França a uma grande crise financeira devido aos excessivos gastos da corte. Ele fazia muitas festas em seus palácios, enquanto isso a população vivia na maior pobreza. Havia muita desigualdade social e a minoria desfrutava de privilégios. As camadas sociais existentes eram o primeiro estado, formado pelo clero, que é a igreja, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado formado pela burguesia, mas uma burguesia empobrecida, composta de camponeses e servos. O terceiro estado era formado pela maioria da população e eram eles quem sustentavam os privilégios e os prazeres do primeiro e do segundo estado. Então, entre as causas da Revolução, a gente pode citar os abusos do absolutismo, crise econômica financeira, desigualdades sociais, interesses políticos do terceiro estado, influência do iluminismo e crise política. O terceiro estado, mesmo sendo superior em população, não possuía um representante político, pois o voto não era por representante, mas por estado. No entanto, o terceiro estado contava um voto só, enquanto o primeiro e o segundo estado contavam 2 votos. A Bastilha era uma prisão que abrigava presos políticos e era um centro de armazenamento de armas. Com isso, o terceiro estado formou uma Assembleia Nacional Constituinte. A partir daí, a França, então, passa a ser uma monarquia constitucional. Com isso, o terceiro estado acaba se revoltando. E aí eles conseguem armas e invadem a Bastilha, que era uma prisão símbolo do absolutismo. Em busca de chumbo e pólvora, eles acabam, então, conseguindo invadir e promovem a chamada Queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E essa queda da Bastilha vai simbolizar a queda do absolutismo e o rei vai passar a se submeter às decisões da Assembleia. A primeira Constituição da França foi aprovada. Os direitos feudais foram abolidos, a liberdade do comércio foi instituída. O poder passou a ser dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário, o voto censitário e o governo passou a ser uma monarquia constitucional, onde o governante tinha poderes limitados por leis e pela Assembleia Legislativa. A partir do momento em que existe uma Constituição, surge então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1789, que defendia a igualdade jurídica, a liberdade individual, a propriedade e segurança. Que bom que surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É a partir desta declaração que todos os países que possuem uma Constituição têm ali as suas leis garantidas. Então, nós temos uma Constituição, a nossa Constituição é brasileira, é baseada nos princípios do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, graças a esse momento chamado Revolução Francesa. As divergências políticas cresceram na Convenção Nacional. Os políticos eram separados por seus ideais. Então, quando se reuniam, eles ocupavam posições de acordo com as suas ideias. Então, eles adentravam as assembleias e se ocupavam da seguinte maneira. Do lado direito ficava um grupo conhecido como girondino. Eles tinham uma postura conservadora
defendiam a monarquia constitucional. Do lado esquerdo ficavam os jacobinos, que também eram chamados de montanha, apoiados pelos sans-culottes e liderados por Robespierre e Saint-Just, pretendiam instaurar um republicanismo e garantir que o governo assumisse responsabilidade de promover condições básicas de subsistência para o povo francês. Por fim, no centro da convenção ficavam os indecisos, que eram chamados de pântanos. Então, a gente vai ter os girondinos, que se sentavam à direita, os jacobinos, que se sentavam à esquerda, e os indecisos, chamados de pântano, que ficavam no meio, que era aquele em cima do muro, como a gente já conversou em sala de aula. Foi criada também a chamada Lei dos Suspeitos. Todos os suspeitos eram julgados, condenados e quase sempre da mesma maneira, na guilhotina. Robespierre foi a pessoa que implantou este sistema. Ele era extremamente violento e acabou se tornando impopular devido à crise econômica e à violência. Esse período ficou conhecido como o período do terror ou reação termidoriana, pois muitas pessoas foram mortas na guilhotina neste período. Entre as consequências da Revolução Francesa, nós teremos que os burgueses vão começar a ter cargos políticos, os franceses, sem distinção de classe, vão pagar impostos. Então, todos os cidadãos pagam impostos, antigamente era só o terceiro estado. Vai existir a adoção do voto censitário, adotado por critérios econômicos. As camadas populares vão ter mais participação em todas as coisas, em todas as decisões. E logo mais a gente vai ter, em 9 de novembro de 1799, foi dado o golpe 18 Brumário, que vai levar Napoleão Bonaparte ao poder. Beijo, até mais!